Graça e paz, amada igreja, graça e paz, guerreiros de oração. Nesse instante, nessa manhã, neste momento, nós louvamos a Deus, nós agradecemos a Deus por esta grande oportunidade que Ele nos concede de estarmos na presença do Senhor, sermos alimentados pela Sua palavra e oferecer nosso culto racional ao nosso Deus, o qual só Ele é digno. Vamos adorar a Deus, vamos cultuar ao Senhor. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Adoradores temos aqui nessa noite. Cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Glória a Deus.
Senhor. Nós precisamos aprender a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Levante sua mão comigo, levante. Quando você levanta a mão assim, você está se rendendo ao Senhor. Não importa se você está em pé ou sentado, você está se rendendo ao Senhor. Cante comigo. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser mais uma vez um adorador por excelência. Aleluia. Um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Oh, tu é mais excelente, Senhor. Glória a Jesus. Queridos, nós vamos fazer a nossa reflexão em um texto muito conhecido de nós cristãos, o qual se encontra em João capítulo 14, os 6 primeiros versículos. Mas antes de nós fazermos a leitura da palavra de Deus, nós vamos orar. Nós vamos interceder a Deus, nós vamos nos colocar na sua presença, na sua dependência, porque diz a palavra de Deus que a oração do justo pode muito os seus efeitos. Vamos orar então. Soberano Deus, maravilhoso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dado a ti, Senhor, porque só o Senhor é Deus, o Senhor é nosso único Deus, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor está aqui neste lugar, o Senhor está com a tua igreja. Por isso, Pai, só a ti nós somos devedor de nosso louvor, de nossa gratidão, de nossa adoração, e nos ajuda, Pai, neste momento, nessa manhã, durante este momento, nós sermos verdadeiros adoradores do Senhor. Mas não só neste momento, a cada dia, onde nós chegar, onde nós estiver, sejamos verdadeiros adoradores do Senhor, porque nós somos tua igreja, nós somos teus filhos. Obrigado, meu Deus, por esse momento, por essa grande e rica oportunidade que o Senhor nos concede de podermos compartilhar a tua palavra, sermos alimentados pelo poder da tua palavra, e que teu Santo Espírito, Senhor, encontre total liberdade, espaço, lugar em nossos corações para aplicar a sua palavra, o que Deus, o que o Senhor tem a falar ao meu e ao coração de cada ouvinte da tua palavra. Sei com a tua igreja, meu Deus, sei com as famílias da tua igreja, aqueles, meu Pai, que nesta manhã, neste momento, neste dia, ou nesses dias, Pai, tem andado com o coração turbado, com o coração ansiosos, medrosos, ó Pai. Tens, meu Deus, tido muito medo em seus corações devido à pandemia e tantas outras coisas. Senhor, que o teu Santo Espírito esteja consolando o teu povo, consolando as famílias da tua igreja, Senhor, porque nós somos dependentes, carecemos e necessitamos do Senhor. Ser com aqueles que estão enfermos, Senhor, ser com aqueles que desempregados da tua igreja, cuida do teu povo, cuida da tua igreja, toma direção deste culto, é a minha oração, e eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos ler o texto da palavra de Deus. Você que está em casa, já acordou, você onde estiver, neste momento, que você esteja atento, abra sua Bíblia aí, se alguém da sua família já acordou, né? Os membros da sua família já acordou, que você esteja diante da palavra de Deus,
ou no seu celular, mas o que importa é nós estarmos atentos, ouvir a palavra de Deus, porque diz a palavra de Deus que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, vamos ler a palavra de Deus, João 14, os 6 primeiros versículos, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados ouvintes, todo esse capítulo de João 14 centra-se na promessa de que Cristo é aquele que dá consolo ao cristão. Cristo é aquele que dá consolo à sua igreja, aos seus seguidores. Não somente no seu retorno futuro, mas também num presente com o ministério do Espírito Santo. Então, Jesus foi muito claro, Jesus enfatizou muito quanto a isso durante o seu ministério terreno e principalmente no Evangelho de João, todo o Evangelho de João, Jesus enfatizou muito isso, sobre o seu ministério, o seu propósito aqui na terra, entre os homens, a sua missão entre os homens e para onde ele ia voltar, para o seu trono de glória, após a missão, sua missão determinada pelo Pai, ele voltaria, ascendia aos céus, mas que aos ouvidos dos seus discípulos, isso soou, ou isso os deixou muito preocupados. Então, quando Jesus falava para os discípulos o que ia acontecer com ele, e que Jesus ascenderia aos céus, voltaria para os céus, para onde está o Pai, isso foi muito difícil para os discípulos assimilar, entender, compreender, crer. Por isso, Jesus começa o texto em João 14, consolando os discípulos. Em vez de os discípulos darem apoio a Jesus nas horas que antecederam a cruz, porque neste momento que Jesus começa a falar isso para os discípulos, já se aproximava a crucificação do Cristo, já se aproximava a cruz, já estava se aproximando a cruz na vida de Jesus. E em vez dos discípulos apoiar Jesus ou o animar, foi ao contrário. Ele teve que apoiar todos os discípulos espiritualmente, emocionalmente. Isso revela o amor sacrificial que havia no coração de Jesus pelos discípulos, pelos seus seguidores, por mim e por você, pela sua igreja nos dias de hoje. Então, num momento tão difícil como este, que os discípulos se encontravam, ao ouvir de Jesus tudo o que o aconteceria, eles começam a ficar com o coração turbado, ou seja, com muito medo, ansiosos, preocupadíssimos. E Jesus
ao conhecer o coração do homem. Jesus, ao conhecer o meu e o seu coração, Jesus os anima com esta palavra, começando dizendo: olha, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Então Jesus consola, desperta, exorta os seus discípulos quanto à sua fé. Então Jesus começa o texto dizendo: continue crendo, vocês têm que crer tanto em Deus, quanto num Filho, quanto no Espírito Santo, porque só através da fé em Cristo é que nós obteremos, é que nós entraremos e desfrutaremos da eternidade, do gozo eterno da paz de Cristo, começando aqui neste mundo. E Jesus exorta, o anima os discípulos com essa palavra: olha, creiam. A fé em Jesus, só a fé em Jesus é o suficiente para acalmar um coração com medo, um coração agitado, um coração temoroso, como se encontrava os discípulos e como se encontra os nossos nos dias atuais, ou no dia que nós estiver assim também como os discípulos. E por Jesus conhecer muito bem o nosso interior, o coração das pessoas, o coração dos seus seguidores, o coração da igreja, Jesus começa a animá-los com essa promessa eterna. Primeiro Jesus disse: olha, creiam, tenham fé, creiam em mim, creiam em Deus, creiam no que eu tenho falado, creiam no que vocês têm ouvido acerca da eternidade, acerca de mim, qual a minha missão, qual o meu propósito como o Filho de Deus, para que vocês sejam consolados, animados e entendam e compreendam verdadeiramente a promessa de Deus na vida de vocês. E Jesus continua, no versículo 2 ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não foram, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E Jesus começa a animar, consolar os discípulos com essa palavra: eu vou para a casa do meu Pai, eu vou preparar um lugar especial para vocês. Deus, através de Jesus Cristo, tem um lugar preparado, especial, maravilhoso, extraordinário para mim e para você, para a sua igreja. Por isso, queridos, o sofrimento desta vida, o sofrimento do tempo presente, não se compara com o que Deus tem preparado através do seu Filho Jesus para mim e para você. Por isso, Jesus diz: eu vou preparar um lugar para vocês. Na casa do meu Pai há muita morada. E a gente, queridos, sabemos muito bem o ambiente agradável de fortalecimento que é uma casa, que é uma residência. A gente sabe muito bem o ambiente alegre, saudável que nos proporciona a casa onde a gente mora, o nosso lar. E Jesus faz essa comparação para que os discípulos entendessem e compreendessem verdadeiramente a eternidade, o plano de salvação, o que Jesus representava para os discípulos, o que Jesus representa para mim e para você nos dias de hoje. Casa é um lugar de paz, casa é um lugar agradável, casa é um lugar saudável, casa é um lugar onde se reúne a família de Deus, o povo de Deus, é onde nós desfrutamos da palavra de Deus, da presença de Jesus, da presença do Espírito Santo, da comunhão da família, dos irmãos, enfim. Casa é um lugar onde nós desfrutamos de tudo isso. Por isso nós somos uma igreja casa, porque é na casa onde nós se sentimos bem, é onde nós se sentimos bem acolhidos. Era isso que Jesus estava transmitindo, passando para os discípulos.
Olha, eu vou preparar um lugar muito especial para vocês. Eu vou preparar um lugar maravilhoso. É a casa do meu Pai, a casa eterna. E Jesus não estava falando de uma casa terrena, mas Jesus estava falando da casa eterna, casa espiritual, onde não se compara, né, com a casa que nós habitamos aqui neste mundo. E Jesus disse: eu vou preparar um lugar. Na casa do meu Pai há muita morada. Tem um lugar especial, queridos, para mim e para você. Tem um lugar muito especial preparado por Deus, por Jesus Cristo, esperando por mim e por você, para que quando chegarmos naquele dia diante do Pai, nós ouvir dele: vinde bendito, filho de meu Pai. E aí, queridos, nós tomaremos posse para sempre. Vamos morar para sempre nessa casa eterna que Deus tem preparado, que está preparado para todos os seguidores de Cristo, para todos aqueles que crê na mensagem do Evangelho do Senhor, para toda a igreja de Cristo Jesus. E Jesus continua no versículo 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha que coisa tremenda, queridos. A partida de Jesus seria em benefício dos discípulos. A partida de Jesus seria em benefício para mim e para você hoje. E os discípulos não estavam entendendo, não estavam assimilando muito bem isso, o que Jesus estava lhe dizendo, tinha lhe ensinado durante todo o seu ministério terreno. A partida de Jesus seria em benefício dos discípulos, da sua igreja, de nós, de todos nós, seguidores do Senhor, que fomos alcançados por Cristo Jesus. Pois ele estava indo preparar-lhe um lar celeste e retornará para levá-los consigo, para que fiquem com ele. Então, essa foi e é a proposta de Deus, a proposta de Jesus para todos nós. Ele veio com esse propósito. Deus enviou o seu Filho Jesus com esse objetivo, com esse propósito único, definido pelo Pai, para que onde Jesus estiver, nós estejamos com Ele. Essa é a vontade de Cristo. Esse é o desejo de Deus, é a vontade de Deus, que onde Jesus estiver, nós estejamos com Ele. Nós não estejamos só. Como nós precisamos, como nós dependemos de Deus, de Jesus, na nossa caminhada, né, na nossa trajetória. Porque já diz Jesus no seu evangelho que sem Ele nada nós podemos fazer. Então nós somos dependentes, nós carecemos, nós dependemos, nós necessitamos de Jesus para nós caminharmos no dia a dia das nossas vidas, para uma preparação para a eternidade com o Senhor, para morar com Ele para sempre na eternidade. Você já pensou nisso? Você tem pensado nisso? Qual a sua posição como cristão? Qual tem sido a nossa posição como cristão? Qual tem sido o nosso comportamento, nossa atitude como cristão? Mesmo em momentos tão difíceis, mesmo em momentos de pandemias, mesmo em momentos de crises, mesmo em momentos de coração turbado. Lembre-se, Jesus tem um lugar preparado especialmente para mim e para você. Um lugar maravilhoso para mim e para você. Jesus, Ele não deixa a gente só em nenhum momento de nossas vidas. Jesus prometeu que está com a gente todos os dias até a consumação dos séculos. Olha que coisa maravilhosa no versículo 3. Jesus disse: onde eu estiver, vocês vão estar comigo. Você tem convicção disso? Você tem certeza absoluta de que você está com Jesus na sua caminhada, que Jesus está com você todos os dias, dirigindo, lhe guiando, lhe proporcionando
né, a sua direção em tudo, naquilo que nós vamos fazer. Se ainda você não tem essa certeza absoluta, se você ainda não faz parte da família de Jesus, da igreja de Cristo Jesus, Ele lhe proporciona essa condição. Ele veio, pagou o alto preço, enfrentou e sofreu morte de cruz, para nos proporcionar tudo isso, queridos, a mim e a você, a nós pecadores. Onde Jesus estiver, nós, você, esteja com Ele também. Aqui neste mundo, porque nós já desfrutamos da presença de Cristo. Hoje, Jesus, Ele está aqui. Onde a igreja do Senhor estiver, Jesus se faz presente através do Espírito Santo de Deus, por meio e através do sacrifício do Senhor, o alto preço que Ele pagou na cruz e na eternidade. Um dia nós vamos estar com Ele na eternidade e veremos verdadeiramente como o Cristo é, no corpo glorioso do Senhor. Por isso, Jesus consola, Jesus exorta os seus discípulos com essa palavra poderosa, no versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Lugar muito especial para mim e para você, Jesus tem, tá? E no 4, Jesus disse: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus fala para os discípulos: vocês sabem o caminho para onde eu vou. Porque Jesus, ele já tinha, ele sempre, constantemente, ele falava, né, de si próprio para os discípulos. Como eu falei no início, a sua missão, o seu propósito, quem ele era, para onde ele ia voltar. E aí Jesus diz: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E no versículo 5, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Olha, queridos, a dúvida no coração de Tomé, a dúvida no coração dos discípulos, a dúvida no coração de alguns seguidores de Cristo. Você tem dúvida de quem você é em Cristo Jesus? Você tem dúvida da sua salvação em Cristo Jesus? Você tem dúvida ainda de quem você é em Cristo Jesus? Tomé estava com dúvida. Jesus diz: tu ainda não me conheces? Um dos grandes problemas dos discípulos foi a dúvida, queridos. E aí, no versículo 3, Jesus responde para ele. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus esclarece, Jesus fala claramente para Tomé, para os discípulos, para os seus ouvintes: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único e perfeito caminho que leva o homem, que apresenta o homem a Deus. Jesus é o único que pode levar um pecador justificado a Deus. Jesus é o único, é o poder único que pode restaurar e transformar a vida de um pecador e apresentá-los a Deus. Jesus é o nosso único intercessor a Deus. Só o Senhor Jesus, só através de Jesus, nós obteremos vida eterna. Nós obteremos vida em abundância. Nós obteremos essa casa do Pai que Jesus foi preparar, esse lugar maravilhoso, esse lugar extraordinário
para cada um de nós, filho de Deus, para a sua igreja. E Jesus deixa bem claro quanto a isso para os seus discípulos. Respondeu Jesus a Tomé e aos seus ouvintes: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus está afirmando para os seus discípulos que ele é a única verdade, que ele é o único, que a sua palavra, o seu evangelho, nós temos credibilidade de crer, de confiar verdadeiramente. Por isso, lá em Romanos 1,16, o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para salvar todos os que crê. Primeiro os judeus, e segundo e depois os gregos, os gentis. Então, para o apóstolo Paulo, só há um caminho que o homem pode chegar a Deus. Só há um caminho que o homem pecador pode chegar à eternidade. Só há um caminho, na visão de Paulo, que o homem pode desfrutar das bondades de Deus, da salvação, da santificação. Esse caminho é Jesus Cristo. Esse poder é Jesus Cristo. A palavra de Deus, somente a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, pode transformar e mudar a vida de um pecador, a vida das pessoas. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho que leva a Deus e eu sou a verdade. A palavra de Deus é digna de confiança, é digna de credibilidade, é digna de nós crer e confiar, porque ela é a verdade. E por fim, Jesus diz: ninguém vai ao Pai senão por mim, ou seja, através de Jesus. Em quem você espera, em quem você tem crido para chegar na eternidade, para chegar justificado diante de Deus, diante do Pai. Em quem você tem crido? Em quem está a sua confiança, a sua fé? Em Jesus ou em outras coisas qualquer? Ou em deuses feitos por mãos de homem? Em quem você tem crido? Em quem você tem confiado? Qual o caminho? Qual é a verdade que você tem se colocado, que você tem crido, com a expectativa e a esperança de chegar na eternidade, de chegar, de se apresentar diante de Deus, de chegar nos céus, de chegar diante do Pai? Lembre-se, só através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós, o homem pecador, pode entrar na eternidade, pode desfrutar da paz de Cristo, pode desfrutar do paraíso eterno. Por isso Jesus fala para aquele ladrão que estava na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus fala para aquele homem uma palavra de esperança, uma palavra de futuro extraordinário e maravilhoso. Hoje, aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, aquele que confessar, aquele que crê que Jesus é o Senhor de sua vida, esse receberá, a eternidade, vai desfrutar da paz de Cristo, vai desfrutar dessa casa celestial, dessa casa eterna que Deus tem preparado para cada um de nós. E que Deus assim nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pelas tuas promessas salvíficas, nós te louvamos pela tua graça, nós te louvamos pela tua palavra, que, meu Deus, diante dos nossos corações contritos,
com medo, ansiosos, nós somos consolados e fortalecidos pelo Senhor. Pai, como a Tua palavra, ela é presente, como a Tua palavra, Pai, ela renova a cada dia em nossas vidas. Nós não somos diferentes dos discípulos, nós estamos vivendo num tempo, numa época semelhante aos discípulos, somos homens semelhantes a eles e dependemos e carecemos da Tua palavra, do Teu consolo, da Tua ação, da Tua intervenção em nossas vidas, para que a cada dia, Pai, nossa fé seja contemplada e alimentada pelo Senhor, para nós desfrutar desta casa maravilhosa, dessa casa celestial, desta casa poderosa que está preparada para a Tua igreja, para os Teus discípulos, para cada um de nós, para os Teus seguidores, para a glória do Teu nome. Obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra nos dá esperança, nos dá expectativa, nos enche, Pai, de gratidão, de gozo, de refrigério, porque nós sabemos em quem temos cridos e Tu és fiel, gracioso e misericordioso para cumprir aquilo, as Tuas promessas na vida de cada um de nós. Nos dá um dia na Tua paz, guia-nos na vereda da Tua justiça, nos leva para os nossos lares sobre a Tua paz, nossa família, durante toda a nossa atividade hoje, Senhor. Cuida de nós, vais adiante de nós e fortalece, Pai, nossos corações turbados, porque sem Ti nada nós podemos fazer. Essa é a minha oração e nós te fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém.